Guerras, doenças cada vez mais complexas, epidemias, catástrofes naturais devastadoras e crimes bárbaros entre familiares. Estes são alguns dos sinais do Apocalipse que encontramos na Bíblia, mas poderiam muito bem ser as manchetes de um único jornal nos dias de hoje. Será então que estamos próximos do fim dos tempos? Estariam corretas as previsões bíblicas? Como espíritas, católicos e evangélicos interpretam o Apocalipse? E você, está preparado para os últimos dias da humanidade? E ainda, o que teria dito Chico Xavier sobre 2019? Essa fala atribuída a ele, nós podemos ver que ali existe um fatalismo contundente. As guerras atuais e a sua crueldade. Sinceramente é assustador, cara. Hoje você olha assim, é apocalipse. Os perigos do aquecimento global. A gente está muito perto de não conseguir mais tirar essa pressão. Surtos de violência. Pais ficarão contra os filhos e os filhos ficarão contra os pais. Doenças inesperadas. Chegaram a ter 70 casos mais ou menos por dia confirmados de ebola. E o fim, quando será? As coisas horrorosas que aparentemente são horrorosas agora são nada perto das coisas que estão para vir. Essas e outras questões agora, no Mundo Maior Repórter. A vida nunca acabará na Terra. A vida humana pode ser. Está na Bíblia: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Será que todos esses sinais já aconteceram? Então, os sinais dos tempos existem. Percebê-los vai da capacidade de cada um em assumir a vida e tudo o que ela nos oferece e entender, buscar o sentido. A literatura apocalíptica, ela vai lançar mão de vários sinais. Então, por exemplo, os sinais da natureza se fala, né? Dos terremotos, dos maremotos, né? Dos sinais no céu, das pestes, das guerras. E alguém pode até dizer, meu Deus, quando isso acontecer, estará perto da destruição. Tudo ficará difícil. Olha, nós temos aí recentemente essa greve aí dos caminhoneiros, só porque eles pararam em algumas regiões, a ameaça de desabastecimento geral, falta de mercadorias. Há pessoas aí que estão muito preocupadas com o que poderá acontecer no Brasil aí, com essa crise política. Tudo isso pode causar consequências e o final dos tempos, segundo Jesus, será precedido de muitos problemas. A Terra passará por dois períodos. Primeiro período, tribulação. Segundo período, grande tribulação. Primeiro período são 3 anos e meio de tribulação, que nós chamamos de falsa paz. É daí que surge o anticristo, onde ele chega com a sua oratória a ponto de convencer as nações a lutar contra Israel. Teremos poder para ressuscitar os mortos. O Boletim Internacional de Pesquisa Missionária, divulgado em 2012, aponta que há mais de 10 mil religiões no mundo. No Brasil, estima-se que 12 igrejas surjam todos os dias. Mas até que ponto podemos confiar naquele que nos guia de acordo com os mandamentos de Deus? Muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível, fósseis. Henri Cristo é fundador da SOUST, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, e acredita que o mundo irá acabar como está nas profecias. Tudo que podeis ver na televisão agora, as coisas horrorosas, são nada
perto das coisas que estão para vir. E de acordo com ele, o fim não está longe de ocorrer. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na Terra. E a maioria será constituída de mutilados que suplicarão a morte, e esta, a princípio, não lhes dará atenção. Além de ser conhecido por todo o Brasil por suas participações irreverentes em programas de televisão e de suas paródias com músicas pop, Inri é famoso por dizer que é a reencarnação de Jesus Cristo. Tem várias coisas no Apocalipse que diz respeito à minha volta. Por exemplo, até eu começar a falar para a humanidade, quase ninguém sabia, pelo menos os religiosos, entre aspas, evitaram que a humanidade soubesse que eu voltaria com um nome novo. O que fez com que ele também fosse chamado por muitos de falso profeta. Oh, pai, eu disse há 2000 anos, ninguém é obrigado a crer, que quando eu voltasse aqui na Terra, eu seria reprovado por minha geração. E daí disse assim como foi nos tempos de Noé, casavam, davam-se núpcias, até o dia em que Noé entrou na arca e viu o dilúvio e consumiu todos. Assim será o dia do Filho do Homem. Está tão óbvio, está tão saltando aos olhos. Só os seres que rastejam sobre a terra, que não raciocinam, é que pensam que um político daqui, outro acolá, fazendo um conchavro aqui, outro acolá, vão conseguir impedir a eclosão nuclear. Mas então vai terminar em bomba nuclear. Vai terminar conforme está previsto, meu filho. Guerra de Troia, Peloponeso, Macedônica, da Gália, Cruzadas, dos 100 anos, Canudos, Civil, Primeira e Segunda Guerras Mundiais, Guerra Fria, do Iraque, do Líbano. São tantos conflitos armados que, se listássemos cada um, o programa se resumiria a isso. Segundo cálculos do Instituto Alemão Heidelberg de Pesquisa Internacional de Conflitos, estima-se que 14 bilhões de pessoas já morreram devido a todas as guerras promovidas pela humanidade. Ou seja, 2 vezes o número de habitantes atuais do planeta Terra. Existe um historiador norte-americano chamado Arnold Toynbee. Ele fez estudos aprofundados sobre a civilização humana. Então ele diz o seguinte, que em 6.000 anos de civilização, somente 100 anos o ser humano vivenciou a paz. 1 ano aqui, 2 anos ali, 10 anos acolá. Então nós podemos verificar desta forma que o ser humano ainda traz uma carga de agressividade muito grande consigo. O problema do ser humano é exatamente essa questão do ego. Esse lado material para o qual nós vivemos inteiramente voltados. Por isso Jesus disse, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Sabemos que em uma batalha não são somente os soldados que saem feridos e sem vida. A Segunda Guerra Mundial, que ocorreu de 1939 a 1945, teve aproximadamente 50 milhões de vítimas, sendo 62% delas simples civis. Atacar cidades, indústrias, mulheres, crianças e idosos passou a ser o que chamavam de guerra psicológica. As grandes guerras, elas são uma expressão estrutural do mal que habita o coração de cada um. Uma vez Jesus dizia que não é aquilo que entra pela boca que torna o homem impuro, mas aquilo que sai do coração, né? O mal, a guerra, ela é a estruturação, né, daquilo que é o mal que está no coração de cada homem. Mas a guerra não é exclusividade do passado. Atualmente, o mundo ainda se choca com os conflitos civis que ocorrem no Oriente Médio. Cléster Cavalcante é jornalista de guerra e viu de perto um cenário de fim de mundo. Sinceramente é assustador, cara. Hoje você olha assim, é apocalipse. Sabe filme que você vê, fim de mundo?
que mostra tudo destruído, não sei o que. É aquilo ali, cara, sem exagero. Ele sempre foi fascinado pelo medo e por isso decidiu cobrir a guerra na Síria, que se arrasta desde 2011 por questões políticas, sociais e religiosas, e tem como principal objetivo derrubar do poder o ditador Bashar al-Assad. Na cidade de Homs, uma das principais zonas de conflito, Clester foi preso e torturado, ficando 6 dias incomunicável nas mãos do governo sírio. Eu fui deportado da Síria, estou voltando para o Líbano, acabei de atravessar a ponte aqui que liga o Líbano à Síria. Me tiraram do carro, me prenderam e nunca me disseram por que eu fui preso. E o delegado escreveu um papel em árabe e mandou eu assinar. E aí eu falei que não ia assinar. Esse delegado estava fumando, ele tirou um cigarro da boca e veio com o cigarro assim no olho, gritando comigo em árabe. E o cara traduzindo, falando assim, ó, ele está dizendo que se você não assinar, ele vai queimar seu olho. Desde o seu início, mais de 215 mil pessoas foram mortas, de acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Comida, água e educação são limitados em algumas regiões do país. De acordo com o relatório da Unicef de 2014, mais de 5,5 milhões de crianças já sofreram com o conflito, que está longe de terminar. Hoje o combate passou a ser o mundo querendo acabar com o Estado Islâmico, né? O que já era complicado ficou pior ainda, cara. A cobertura de Clester deu origem ao livro Dias de Inferno na Síria, que conta em detalhes os momentos de terror na guerra e as amizades que fez na cadeia. Então essa questão humana foi muito bacana, sabe? Assim, com certeza isso foi fundamental para eu manter a minha sobriedade, sabe? Não enlouquecer lá dentro, sabe? Agora, a guerra em si, ela nasce do conflito de cada ser humano. A somatória do conflito interno é o grande conflito. Existem influências espirituais sobre as guerras, sem dúvida nenhuma. Porque assim como nós estamos aqui encarnados, existe toda uma humanidade desencarnada em redor do nosso planeta, ao nosso lado. Um forte motivo para os conflitos na atualidade é a religião. Desde o final do século XIX, israelenses e palestinos travam uma guerra por território. Tanto árabes quanto judeus reivindicam a posse de terras nos quais se encontram seus monumentos mais sagrados. A ONU chegou a propor uma divisão territorial para ambos, mas os palestinos se negam a ter a presença de um povo não árabe em suas terras. Desde então, desculpas e mais desculpas são dadas para que o embate continue até os dias de hoje. Com o passar do tempo, a tendência é diminuírem as guerras, é diminuir esse sentido belicoso de relacionamento humano. Então, tudo isso faz parte ainda do nosso plano de provas e expiações, mas a tendência é mudar. E no próximo bloco, mais um sinal do Apocalipse, a perseguição aos cristãos nos dias de hoje. Além dos fenômenos naturais que devastam populações, seria um acerto de contas de Deus? Não saia daí!